Então, a pedidos, funções inorgânicas. Esse horário aqui tão convidativo. Vem-se embora. Olha o quadro chegando. Vê bem, pessoal. Olha, a função inorgânica, eu acho que é o assunto mais importante do primeiro ano. E é o assunto que o pessoal mais posterga. Chega no segundo, no terceiro, com dúvidas. E a gente precisa lembrar fundamentalmente que a função inorgânica, pessoal, ela vai ser dividida em ácido, base, sal, óxido. Lógico, tem trevo, tem vários grupos. Mas para a gente o que interessa, por exemplo, agora, é a gente reconhecer, tá? Quem é o ácido, quem é a base, quem é o sal e quem é o óxido. Então bora lá. Ácido e base, a gente começa falando de arrênios. Sim, exatamente. O conceito inicial é o conceito de arrênios. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas arrênios é um dos químicos mais importantes da história e ele não foi agraciado com o prêmio Nobel, viu? Foi uma das falhas do Nobel. Então, ácido para arrênios é tudo que começa por H. Então, o ácido para arrênios você vai ter, por exemplo, HCN. Isso é um hidrácido. É um ácido que não tem oxigênio. Ou você vai ter, por exemplo, H2SO4. Aí agora já é um oxiácido. É um ácido que tem oxigênio. E aí, pessoal, a gente aprendeu desde sempre que ácido é tudo que em solução aquosa, ou seja, na água, porque o conceito de arrênios, ele é intimamente ligado à água, tá? Intimamente ligado. Então, HCN vai dar o quê? H mais, aquoso, ó, mais CN menos, que é o radical cianeto. Isso é um ácido, liberou H mais. H2SO4, o ácido sulfúrico, né? Ó, 2H mais SO4 menos 2, que é o radical sulfato. Então, isso é um ácido. Então, pessoal, ácido é tudo que libera H+. Só que essa teoria de arrênios, ela sofreu uma pequena ajustadazinha. Perceberam que o H+, que é o íon do hidrogênio, ele é muito, mas muito reativo. Ele é extremamente reativo, tá? Então, o que é que acontece? O H+ reage com a própria água. E aí deu quem? H3O+. E o H3O+, é o chamado íon hidrônio, tá? Ou, qual é o outro nome dele? Hidroxônio. Então, hoje em dia, a gente tanto, pessoal, pode dizer que ácido é o que libera H+, como pode dizer que ácido é o que libera o íon hidroxônio. Então, por exemplo, veja, a gente pode escrever assim, ó, HCN, jogou na água, vai dar o quê? Ao invés de colocar H+, você já coloca H3O+, mais CN menos. Tá vendo tu? Ou, quando você tem H2SO4, quando você joga na água, vai dar o quê? 2H3O+, tá? Mais SO4 menos 2. Então, ácido é tudo que libera H+, ou libera H3O+. Vê bem, só que, paralelo ao ácido, tem uma coisa muito importante para a gente estudar. A gente pode estudar, ó, pessoal, a base. Também o conceito de arrênios. Ácido é tudo que começa por H. E base? Base é quando eu tenho, presta atenção, é quando eu tenho um metal ligado ao OH, ou um cátion ligado ao OH. Então, NaOH, ou, por exemplo, NH4OH. NH4 não é um metal, mas é um cátion. Então, na água, vai liberar o quê? O ácido liberava H+, e a base libera o quê, Gustavo? A base vai liberar OH-. Então, aqui, ó,
Na mais aquoso, tá vendo? Mais OH menos também aquoso. Ou NH4 mais aquoso, essa é uma base onde só tem não metal, né? Bem interessante. Com OH menos também aquoso. Então lembre-se, na base, o OH, pessoal, é chamado de quê? Hidroxila, não é? Ou oxidrila, tá? Hidroxila ou oxidrila. Então, para ser uma base, segundo o conceito de Arrhenius, o OH, ele o quê? OH deve ligar a quem? Ao cátion, tá certo? Ao cátion. Cátion é, por exemplo, um metal. Metal vai formar cátion, né? Ou o cátion NH4+, que é o amônio, tá? NH4+. Então, ácido começa por H, base termina em OH. Antes da gente partir para cada um deles, deixa eu falar só uma coisa. Se eu pego um ácido que começa por H, por exemplo, HCN, certo, tá? E coloco ele aqui junto, sabe de quem? De uma base, NaOH. Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um ácido mais uma base. Essa talvez, certeza absoluta, não é nem talvez, é a reação mais conhecida da química. Ácido mais base, dando quem? Sal mais água. Salificação ou neutralização. Então, sempre vai ser assim, ó. Cátion, ânion. Cátion, ânion. Sempre, tá? O H+ é o cátion, a segunda parte dele é o ânion, sempre. Na base, a base é o contrário. A primeira parte é sempre o cátion e a segunda é sempre quem? O ânion. Então, quando eu tenho ácido mais base e junto os dois, basta juntar, ó, NaCN mais água. Deu sal e água. Isso aqui, pessoal, é uma reação que a gente vai estudar com o nome de neutralização. Sabe onde a gente vai estudar isso? Guarda aí, titulação. Titulação, ácido e base, vê. E aí eu vou dar o nome. Quando o ácido não tem oxigênio, o nome dele sempre termina em hídrico. Então o nome desse cara é ácido cianídrico. Isso mesmo, cianídrico. Então, sempre que for um hidrácido, termina em hídrico, tá? E a base aqui é hidróxido, toda base é um hidróxido de quem é o cátion? Sódio, soda cáustica, hidróxido de sódio. Aí, pessoal, eu vou te ensinar uma frase bem besta, mas que vai te ajudar muito, que é essa daqui, ó. Audacioso mosquito. Essa frase é desde a época que eu era aluno. Isso acho que é desde que inventaram a química. Audacioso mosquito no bico do pato. Onde em corpo hídrico sem esqueleto. Oxê, que frase doida é essa? Mas tu já ouvi isso na tua sala, né? Então, essa frase indica assim, ó. Vê que onda. Quando eu tenho audacioso, quer dizer o quê? Oso, o sal termina em ito. Ico, o sal termina em ato. E se for hídrico, termina em eto. Então, olha que bonitinho. Qual é a frase que a gente... Eita, caiu aqui, não acredito. I don't believe! Depois de todo esse trabalho, voltou. Mas ali caiu mesmo, vice. Vou ter que fazer outra.
Bonitíssimo. Mas vamos lá. Aí, olha. Então, aqui, ó, HCN. Como era o nome dele? Ácido cianídrico. E aqui, NaOH. Era o quê? Hidróxido de sódio. Não foi isso? E qual foi a frase? A frase foi. Eita, vocês devem estar tudo rindo aí, né? Não ri, não, eu tô ligado. Daqui a pouco eu vou olhar para vocês aí. Ó, audacioso mosquito no bico do pato. Tá vendo? Corpo hídrico sem esqueleto. Então, pessoal, olha que legal aqui. Não terminou em hídrico? Terminou, Guga. Então agora, ó, cátion, ânion. Junta NaCN mais água. Então, como é o nome daqui? Hídrico vira eto, não é verdade? Hídrico não vira eto? Vira. Então, o nome dele é cianeto de sódio. Lógico, que bom, né? Então, pessoal, lembrem-se sempre, sal de arrênios nem começa por H, nem termina por OH. Então, eu posso ter aqui, ó, MgSO4. Começou por H? Não. Terminou por OH? De jeito nenhum. Então, isso é um sal, ó, Mg mais 2, família 2A, né? Aquoso. E o sulfato que vem do ácido sulfúrico, ó, menos 2. Ah, que legal. Gostei, Gustavo. Gustavo, pode ter H? Pode, claro. Olha aqui, ó. NaHCO3. Jogou na água, vai dar o quê? Na mais HCO3 menos. Olha, isso é um bicarbonato de sódio. Então, ácido começa por H, base termina por OH. E sal nem começa por H, nem termina por OH, embora possa ter H ou OH na sua estrutura. Gustavo, tu pode fazer outro sal para gente? Claro que posso. Eu já sei o que é que tu tá pensando. Eu te conheço, Vici. É tu mesmo. Tu sabe o que eu tô falando para tu, né? Vê, se por exemplo eu tivesse esse cara aqui, ó, H2SO4. Como é o nome dele? Mais famoso impossível, né? Ácido sulfúrico, não é? E uma base feita essa daqui, ó, ALOH3. A ALOH3 é uma base usada também para acidez estomacal, ela é uma constipante, né? É o chamado hidróxido de alumínio. Ela é usada para a pessoa não ter diarreia quando toma hidróxido de magnésio. Então, ó, Gustavo, e agora, quando tu reagir? Ah, entendi. Eu sabia que tu queria falar isso. Vê, pessoal, alumínio é mais 3. Por que mais 3? Porque ele vem do OH3, ó. Ele vem do OH3, ó. E ele é da família 3A. E sulfato, entendi. Sulfato é menos 2. Por que ele é menos 2? Porque ele vem daqui, ó. 2H mais SO4 menos 2, não é verdade? A carga do ânion é a quantidade de hidrogênio ionizável, mais água. Então, ó, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. 3 para cá, 2 para lá. Por que tu fizesse isso? Porque todo sal é um composto iônico. E é assim que eu faço a fórmula de um composto iônico. Al2, SO4, 3. Guga, como é o nome dele? Ico, audacioso mosquito do bico do pato. Icoato. Icoato. Então o nome dele é sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio. Aí tá aí um sal bem conhecido de todos nós, tá? Então, pessoal,
A outra coisa que a gente precisa lembrar. Por exemplo, se você pega um sal assim, ó, CuSO4 10H2O. Muita gente me pergunta, e agora? O que é que eu vou fazer aqui? Você vai fazer o básico do nome. Veja, a gente tem aqui um sal com água da sua estrutura. Isso aqui é chamado de sal hidratado. Então, o sal hidratado eu chamo assim, ó. Olha como eu chamo ele bonitinho. Sulfato de cobre. Quantas águas tem? 10. Deca hidratado. Por que deca? Deca de 10, né? Se fosse 5, penta, né? Então, isso é um sal hidratado. Essa é chamada água de cristalização. Essa aqui é chamada, ó, guarda esse nome, hein? Água de cristalização. É a água que fica ao redor do retículo cristalino do sal. Sal é iônico, não tem molécula. Então, pessoal, a gente aprendeu aqui agora o quê? Ácido começa por H, base termina por OH, sal vem da reação entre o ácido e a base. E para a gente fortalecer mais essa relação, a gente precisa falar agora de um composto binário, chamado de óxido. Vê bem, óxido é talvez a função mais rica de todas as funções. Como assim? Vê, óxido é um composto binário. O que é um composto binário, pessoal? É um que tem dois elementos, tá? E um deles, tá? É o oxigênio. Então, o oxigênio, preste atenção, é sempre quer dizer sempre, tá? O mais, o mais eletronegativo. Gustavo, eu tenho que saber quem são os elementos mais eletronegativos, é? Você já sabe, né? Você está fazendo uma pergunta retórica, porque eu sei que você sabe. Os elementos mais eletronegativos são esses, ó. Aí agora vem, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospício. Então, só um elemento não forma óxido, que é o flúor. Então, apenas o flúor não forma óxido. Mas, Gustavo, por quê? Porque, pessoal, quem tem que ser o mais eletronegativo é quem? O oxigênio. Então, o flúor não forma óxido. Por quê? Porque, pois, porque é mais o que, pessoal? Eletronegativo que o oxigênio. E não pode. Só pode ser quando o oxigênio for mais eletronegativo. Então, vem cá, ó, para cá. Imagina que eu tenho CaO, é um óxido, é. Mas eu também tenho SO2, é um óxido, é. Mas eu tenho CO, é um óxido, é. Mas eu tenho Al2O3, é um óxido, é. Mas eu tenho H2O2, é um óxido, é. Por quê? Binário, só tem dois elementos, e o oxigênio é o mais eletronegativo. Mas vê que lindo, se eu pegar CaO e reagir com água, vá, eu sei que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Isso vai dar o quê? CaOH2. Deu uma base, ó. CaOH2 deu uma base. Então, isso aqui é um óxido básico. Então, pessoal, óxido básico é o oxigênio mais elemento da família 1A ou 2A, de um modo geral, com carga mais 1 ou mais 2. Óxido básico, olha que bonitinho. Na hora da prova, você já mata de cara.
porque você é um cara preparado. Então, óxido básico é com a água dá uma base. E aí você, que é a menina mais top das tops, já mata dizendo: eu sei, tô tranquila. Então, olha bem, se eu pegar agora SO2, vê, você, vá, a gata da química. Eita, olha aí. E você, o gatão da química. SO2 com água dá o quê? H2SO3. Opa! Agora isso aqui é um ácido. É verdade. Então, quem é o óxido que reage com água e dá ácido? É ele mesmo, meu filho. É o óxido ácido, tá? Então, o óxido básico com água dá base, o óxido ácido com água dá o quê? Dá ácido. Não é legal? Eu também acho. Gustavo, e CO, hein? CO com água dá o quê? Adorei tua pergunta. CO, NO e N2O com água, com ácido e com base não dá nada. Sabe por quê? Esses três são chamados de. Tô ouvindo, tô ouvindo. São chamados de óxidos neutros ou indiferentes. Exatamente, não reagem com ácido, com base, nem com água, tá? Lembrando que N2O é um gás bem engraçado, tá? É o chamado gás hilariante. Mas não pense que ele é hilariante, porque você vai cheirar ele e vai ficar, oh, estou tão feliz, estou tão feliz. Aula sexta-noite até 11 horas. Não, você vai ter contração muscular que parece um sorriso, mas não é. Só parece. Gustavo, e a L2O3? A L2O3, tá? Juntamente com ZNO, com AS2O3 e outros mais, eles se comportam de maneira dupla, dúbia. Então a gente diz que ele é um óxido anfi quer dizer duplicidade, anfótero, tá? O que é ser anfótero? Ele comporta-se como óxido ácido e óxido básico. Exatamente. Anfiduplicidade. Então, se você reagir ele com ácido, ele se comporta como uma base. Se você reagir ele com base, ele se comporta como ácido. Gustavo, e o H2O2 que deixasse por último? H2O2, Na2O2, essa turma toda, o oxigênio tem um NOx, uma carga -1. Então, ele é chamado, sabe de quê? Peróxido. Exatamente. Gustavo, tem superóxido também, né? Tem. Tem óxido duplo, né? Tem, calma. Mas eu queria falar para tu do peróxido, que é um detalhe engraçado. Todo peróxido é iônico, exceto a água oxigenada. A água oxigenada é o único peróxido covalente. E a água oxigenada, ela se decompõe na luz. E aí o que é que acontece? Ela é fotossensível, né? O recipiente dela tem que ser fosco. Ela se decompõe dando água e liberando oxigênio. Aí, olha que interessante. Tu já ouvisse falar da água oxigenada a 10 volumes? Já, né? O que quer dizer água oxigenada a 10 volumes? Quer dizer que 1 litro dela libera 10 litros de oxigênio. Eita, Gustavo. Mas é porque a água é líquida e aqui é cais, né? Então, por isso que 1 litro libera 10, né? Gustavo, mas tem também água oxigenada lá no colégio. A professora e o professor me mostraram a 20 volumes. O que quer dizer isso? Quer dizer que 1 litro dessa água libera 20 litros de oxigênio. Isso dá uma oxidação triste. Botar no cabelo fica louro, tá? Aí, ó, a 40 volumes. Essa vende na Medical, vende nas lojas de química, e está até proibido de vender, está até difícil de comprar. 1 litro libera
40 litros do gás oxigênio. Mas lembre-se, os peróxidos são todos iônicos. Exatamente. Eu até botei aqui, ó, Na2O2, Li2O2, por aí vai, exceto a água oxigenada. A água oxigenada a 10 volumes é aquela que bota na ferida, que sai aquela espuminha branca. E por que bota na ferida? Bota na ferida porque se tiver alguma bactéria anaeróbica, né, como por exemplo, a do tétano, morre. Então, pessoal, revisão top de funções inorgânicas. Boa, não foi?